Ele me chamou de empregada, mas eu era a dona de tudo. Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma história aqui do canal. Antes de eu começar, me faz um favor enorme. Deixa o seu like agora, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa história hoje. Isso nos ajuda a crescer e a continuar trazendo histórias como essa para você. Agora sim, fica comigo, porque o que você vai ouvir agora é o tipo de coisa que a gente não esquece tão cedo. Eu preciso que você imagine uma mulher, 38 anos, cabelos castanhos, olhos verdes, relógio de ouro no pulso esquerdo que ela nunca tira, nem para dormir. Uma mulher que passou 11 anos construindo uma vida, tijolo por tijolo, contrato por contrato, sacrifício por sacrifício, ao lado de um homem que ela amava de verdade. Agora eu preciso que você imagine um momento em que esse homem, numa sala cheia de pessoas, olha para ela e diz: ela é quem cuida da casa pra gente. E ao lado dele, vestida de vermelho, está outra mulher. O que essa esposa fez depois disso é o que essa história veio te contar. Rodrigo Cavalcante nasceu numa sexta-feira de chuva forte, no quarto dos fundos de uma casa de 2 cômodos no bairro do Jacaré, zona norte do Rio de Janeiro. A mãe, Dona Sônia, tinha 26 anos, trabalhava como costureira e criava o filho sozinha desde que o pai havia sumido sem deixar endereço. Apenas uma dívida de aluguel e uma garrafa de cachaça pela metade sobre a mesa da cozinha. A infância de Rodrigo foi feita de coisas que faltavam. Faltava dinheiro no final do mês. Faltava comida quando a encomenda de costura demorava a chegar. Faltava um homem sentado na mesa do jantar. Embora, com o tempo, ele fosse entendendo que alguns homens fazem mais falta quando estão do que quando somem. O que não faltou nunca foi a voz de Dona Sônia, firme como ferro, dizendo nas noites em que a situação apertava: você vai ser mais do que isso. Rodrigo, eu não estou aqui passando o que estou passando para que você se torne igual ao seu pai. Ele guardou aquelas palavras dentro do peito como quem guarda um mapa. Não sabia ainda para onde ia, mas sabia com certeza de onde não queria voltar. Aos 14 anos, começou a trabalhar como assistente numa pequena empresa de reformas do bairro. Carregava material, varria entulho, buscava café, aprendia observando. O dono da empresa, seu Geraldo, um homem de mãos calejadas e paciência curta, viu no menino algo que poucos veem num adolescente de periferia: ambição organizada. Não era a ambição barulhenta de quem quer aparecer. Era a ambição quieta de quem calcula cada passo. Aos 18, Rodrigo já sabia ler planta baixa. Aos 20, havia tirado o registro de técnico em edificações no curso noturno que pagava com o próprio salário. Dormia pouco. Reclamava menos. Seus colegas de bairro passavam as noites na esquina. Ele passava as noites estudando com o caderno apoiado no joelho, porque não havia mesa no quarto que dividia com a mãe. Por fora, Rodrigo era uma história de superação. O menino da periferia que havia subido na vida por mérito, por força, por determinação. Mas havia um detalhe que essa história costumava omitir. Um detalhe que só ficaria claro anos mais tarde, quando tudo que ele havia construído começasse a rachar. Esse detalhe tinha olhos verdes e cabelos castanhos. E um relógio de ouro no pulso que ela nunca tirava, nem para dormir. Foi numa tarde de outubro, numa faculdade particular do centro da cidade, que Rodrigo a conheceu. Marina Drummond era filha única de um arquiteto respeitado e de uma professora de literatura. Cresceu numa casa com biblioteca, onde os fins de semana eram passados entre projetos desenhados à mão sobre a mesa da sala e livros com as páginas marcadas a lápis. Aprendeu desde cedo que as coisas mais sólidas do mundo, pontes, casas, relacionamentos, começam sempre por uma fundação bem feita. O pai, seu Henrique, era um homem de princípios quase inconvenientes. Dizia que a arquitetura era, antes de tudo, um ato de respeito. Respeito pelo espaço, pelo material, pela pessoa que vai viver dentro daquelas paredes. Marina cresceu acreditando nisso. Cresceu acreditando que tudo que se constrói com cuidado dura. Essa crença, linda e perigosa como certas flores, seria tanto sua maior força quanto sua maior fraqueza. Ela entrou na faculdade de arquitetura aos 18 anos com uma clareza de propósito que impressionava os professores.
Tinha talento técnico e um olho para detalhes que poucos desenvolvem mesmo após anos de prática. Seus projetos tinham uma qualidade particular. Eram funcionais e ao mesmo tempo cheios de pequenas gentilezas, uma janela posicionada para pegar a luz da manhã, um corredor largo o suficiente para que duas pessoas pudessem passar sem se esbarrar. Ela projetava espaços como se projetasse cuidado. Foi no terceiro ano de faculdade que Rodrigo apareceu na mesma turma de uma disciplina eletiva de gestão de obras. Ela o notou antes de falar com ele. Não pelo jeito que ele se vestia, que era simples, mas pela maneira como ele prestava atenção. Enquanto os outros alunos digitavam no celular durante a aula, Rodrigo escrevia à mão, com aquela seriedade de quem sabe que cada informação tem um custo. Ele anotou quando ela fez uma pergunta que calou a sala inteira. Questionou o professor sobre por que os orçamentos de obra no Brasil sistematicamente ignoravam o custo humano dos atrasos. O professor ficou sem resposta satisfatória. Rodrigo, sentado duas fileiras atrás, ficou olhando para ela e pensou uma coisa que ele nunca esqueceu. Essa mulher vai longe. Eles começaram a estudar juntos. Depois a jantar juntos. Depois a conversar até de madrugada sobre projetos, sobre sonhos, sobre o país, sobre tudo. Rodrigo nunca havia falado tanto na vida. Havia crescido acreditando que mostrar o que sentia era fraqueza, herança silenciosa de uma infância onde sentimento não aparecia, porque não havia espaço nem tempo para ele. Com Marina, pela primeira vez, ele falava, e ela ouvia de um jeito que fazia as palavras parecerem importantes. Marina, por sua vez, nunca havia sentido que alguém havia de verdade. Não a filha do arquiteto, não a aluna brilhante, não a menina organizada demais para a própria idade. Rodrigo havia. E isso, para ela, valia mais do que qualquer coisa que ela havia projetado até então. Havia uma foto desse tempo que Marina guardou por anos numa caixinha de madeira no fundo do armário. Os dois numa mesa de biblioteca, livros espalhados, ele inclinado sobre o caderno e ela olhando para ele com um sorriso que ela mesma não havia percebido que estava fazendo. Uma amiga havia tirado sem avisar. Quando Marina viu a foto, ficou olhando por um longo tempo. Não para ele, para si mesma, para aquele sorriso. Era o sorriso de quem ainda não sabe que vai se machucar. 3 anos depois da faculdade, Rodrigo pediu Marina em casamento numa varanda de um restaurante simples, com um anel que havia economizado 8 meses para comprar. Não era um anel caro, mas era um anel real, comprado com suor e intenção. E Marina, que entendia de estrutura, reconheceu imediatamente a solidez daquele gesto. Ela disse sim sem hesitar. Os primeiros anos foram duros e felizes ao mesmo tempo, como costumam ser as coisas que valem a pena. Rodrigo tinha o talento operacional, sabia lidar com obra, com peão, com o cheiro de concreto e com a arrogância dos fornecedores. Marina tinha o que ele não tinha: formação, visão de longo prazo, herdada do pai. Uma capacidade quase sobrenatural de ler contratos. Quando Rodrigo quis abrir a primeira empresa, foi Marina quem estruturou o negócio. Ela que escolheu o tipo societário, ela que redigiu o contrato social, ela que pesquisou os alvarás necessários, ela que montou o plano de negócios que convenceu o banco a liberar o crédito inicial. Rodrigo assinava onde ela apontava, com gratidão genuína, naquela época. A empresa cresceu. Depois veio a segunda. Os contratos ficaram maiores, os funcionários mais numerosos, os jantares mais caros. A casa própria veio com a herança do pai de Marina, morto de infarto aos 62 anos, deixando para a filha o dinheiro de um apartamento vendido e um relógio de ouro que ela jamais tiraria do pulso. Com o crescimento, Marina foi lentamente se afastando da arquitetura. Havia tanto para gerenciar, tanto para organizar, tanto para garantir que não desmoronasse. Ela se tornará a fundação invisível sobre a qual Rodrigo construía o próprio nome e o próprio ego. E Rodrigo, o menino que havia jurado que seria diferente, foi se tornando, aos poucos, um homem que havia esquecido de onde veio. E, pior do que tudo, havia esquecido quem o havia ajudado a chegar onde estava. Nos últimos 2 anos, as mudanças chegaram de mansinho, como rachaduras que aparecem numa parede antes que ela ceda. O celular virado para baixo. As viagens de trabalho que duravam um dia a mais do que precisavam. As respostas curtas.
O distanciamento que ele chamava de estresse e que Marina, aos poucos, foi entendendo que tinha outro nome. Um nome que ela se recusava a pronunciar antes de ter certeza. A certeza chegou numa terça-feira comum, quando Rodrigo esqueceu o e-mail aberto no computador da sala. Marina não foi bisbilhotar. Ela passou pelo computador de caminho à cozinha, olhou por acidente para a tela e ficou parada. Leu uma linha, depois outra. Depois fechou o computador com cuidado, como se estivesse fechando uma gaveta que jamais deveria ter sido aberta. Não gritou. Não chorou. Não quebrou nada. Foi até o banheiro, abriu a torneira, ficou olhando para a própria imagem no espelho por um longo tempo. E quando saiu, voltou para passar a roupa que havia deixado em cima da cama, com as mesmas mãos firmes de sempre. No dia seguinte, ligou para o Dr. Marcelo. Marina sempre foi arquiteta. Sabia que antes de demolir, é preciso entender a estrutura. E sabia, acima de tudo, que quando chega a hora de agir, é melhor agir com precisão do que com pressa. Ela esperou 3 semanas. Organizou cada detalhe. E então chegou o sábado do jantar. O convite havia chegado por mensagem, como quase tudo entre eles nos últimos tempos. Vou chamar umas pessoas lá em casa sábado. Prepara alguma coisa. Sem, por favor. Sem você toparia. Sem sequer um ponto de interrogação. Uma ordem, disfarçada de comunicado. Marina leu a mensagem, respirou fundo e respondeu. Tudo bem. 2 caracteres. O resumo exato dos últimos 2 anos de casamento. Ela passou a semana organizando. Limpou a casa, comprou os ingredientes, planejou o cardápio. No sábado, acordou cedo. Foi ao mercado, passou horas na cozinha. Fez o risoto que Rodrigo dizia ser o melhor que já havia comido na vida. Abriu o vinho que guardavam para ocasiões especiais. Dobrou os guardanapos em triângulo, como a mãe havia ensinado. Naquele mesmo dia, às 2 da tarde, antes de qualquer panela ir ao fogo, Marina havia estado no escritório do Dr. Marcelo, seu advogado de confiança, assinando os últimos documentos. Chegou sozinha. Saiu sozinha, tomou um café na padaria da esquina e voltou para casa para colocar flores na mesa. Às 7 da noite, estava pronta. Vestido vinho, salto discreto, cabelo preso com alguns fios soltos emoldurando o rosto. O relógio de ouro no pulso, como sempre. Os primeiros convidados chegaram pontualmente. O casal Ferreira, amigos de longa data, Paulo, o sócio de Rodrigo, com a esposa, 2 primos que Marina mal conhecia. Abraços, beijos, elogios. Marina, você tem um talento absurdo. Ela sorria, servia as bebidas, circulava com a leveza de quem já não tem mais nada a perder. E por isso, paradoxalmente, se sente mais leve do que em anos. Rodrigo ainda não havia chegado. Às 8h15, a porta se abriu. Ele entrou de terno cinza, perfumado, com aquele sorriso largo que Marina um dia havia amado de um jeito que doía. E do seu lado, de vestido vermelho, com um colar de pérolas que Marina nunca havia visto antes, havia uma mulher. Loira, bem vestida, perfume forte, o tipo de presença que preenche o ambiente antes mesmo de falar. Marina não se mexeu. Ficou de onde estava, com o copo na mão, e esperou. A sala demorou alguns segundos para processar a cena. Eram pessoas educadas, o tipo que não demonstra o que sente de imediato. Mas os olhares começaram a se cruzar. A esposa do Paulo piscou na direção de Marina. O casal Ferreira ficou quieto de um jeito que não era natural. Dona Sônia, sentada no canto da sala com o copo de água na mão, ficou absolutamente imóvel. E Marina, que a conhecia há 11 anos, entendeu naquele instante que a sogra sabia. Sabia há tempo. E havia escolhido ficar quieta. Foi Paulo, o sócio, quem fez a pergunta que ninguém mais tinha coragem de fazer. Com o copo na mão, sorriso educado, virou-se para a mulher de vermelho. Desculpa, acho que não nos conhecemos. Você é? Rodrigo respondeu antes que ela pudesse abrir a boca. Essa é Helena. Uma pausa. Meio segundo apenas. Mas foi o meio segundo mais carregado da noite. Minha esposa. O silêncio que caiu sobre a sala foi diferente de qualquer outro silêncio. Era o tipo de silêncio que acontece quando todo mundo entende alguma coisa ao mesmo tempo, mas ninguém sabe o que fazer com esse entendimento.
A esposa do Paulo olhou para Marina. O casal Ferreira olhou para o chão. Um dos primos tossiu. Dona Sônia baixou os olhos. E então, de um canto da sala, um convidado mais jovem, alguém que não conhecia bem a história, que havia chegado junto com os primos, virou-se para Marina com uma expressão genuinamente confusa e perguntou, em voz baixa mas audível: "E você é?" Rodrigo virou o rosto para Marina. Sem hesitar, sem corar, com aquela naturalidade de quem perdeu completamente a noção do que está fazendo, ou de quem nunca teve noção nenhuma, e disse: "Ela é quem cuida da casa pra gente." Marina sentiu o calor subir pelo pescoço. Sentiu os olhos de cada pessoa naquela sala pousarem sobre ela ao mesmo tempo, como holofotes. Sentiu o peso daquelas 6 palavras: "Quem cuida da casa pra gente", atravessando 11 anos inteiros. As noites em claro organizando contratos. A carreira colocada em pausa. O dinheiro do pai investido em tijolos e alvarás. O amor dado sem recibo, sem reconhecimento, sem sequer um obrigado dito de verdade. Sentiu tudo isso num único segundo. Então sentiu outra coisa. Algo que não era vergonha. Não era dor. Era mais fundo, mais limpo, mais antigo que a dor. Era clareza. Dona Sônia, no canto, havia baixado os olhos. O gesto de quem sabia, e de quem havia escolhido, mês após mês, não fazer nada. Marina viu aquilo. E foi esse detalhe, talvez mais do que qualquer outra coisa, que solidificou dentro dela o que viria a seguir. "Fica comigo." Porque o que Marina fez nos próximos 4 segundos mudou tudo. Marina ficou imóvel. 1 segundo. 2. 3. 4. Depois, sorriu. Não foi o sorriso nervoso de quem está tentando disfarçar a dor. Não foi o sorriso quebrado de quem foi apanhada de surpresa. Foi um sorriso calmo, quase suave, do tipo raro que aparece quando uma pessoa finalmente para de lutar contra o inevitável e simplesmente decide agir. Ela caminhou até o centro da sala. Devagar. Sem pressa. Com a postura de quem foi criada para ocupar espaços com dignidade e nunca, em nenhum momento de sua vida, havia esquecido isso. Colocou o copo de vinho sobre a mesa de centro e olhou para os convidados com aquela expressão serena que, quem a conhecia bem, sabia ser o sinal mais perigoso que ela podia dar. "Posso dizer algumas palavras?" Não era uma pergunta de verdade. A sala inteira virou em sua direção. Helena abriu levemente a boca. Rodrigo franziu a testa. "Rodrigo está certo", ela disse. E esperou. Deixou aquelas 3 palavras pousarem no ar. Deixou todo mundo sentir o desconforto de não saber ainda para onde aquilo ia. "Eu cuido desta casa. Cuido dela desde que assinei a escritura, há 11 anos, com o dinheiro da herança do meu pai. Cuido das contas, do IPTU, da manutenção, do seguro. Cuido também das 2 empresas que vocês conhecem pelo sobrenome dele, e que existem porque eu estruturei cada contrato, cada alvará, cada reunião nos primeiros anos, enquanto ele ainda estava aprendendo o que era gestão." Paulo enrijeceu. Ele sabia de parte disso. Agora estava entendendo o tamanho do todo. Helena cruzou os braços. Rodrigo deu um passo à frente, voz baixa. "Marina, não é hora de..." "Eu não terminei." A voz dela não subiu. Não tremeu. Foi apenas firme, como parede de concreto armado, como uma fundação que ninguém havia conseguido abalar em 11 anos. "Eu cuido bem das coisas que são minhas. E é exatamente por isso que amanhã de manhã, às 9 horas, o Dr. Marcelo estará no cartório com os documentos que eu assinei hoje à tarde." Ela abriu a bolsa. Sem pressa, sem drama, sem teatralidade. Retirou um envelope branco e colocou-o sobre a mesa, ao lado do copo de vinho, com a delicadeza precisa de quem não precisa fazer barulho para ser ouvida. "Divórcio consensual. Já preenchi a minha parte." Olhou diretamente para Rodrigo pela primeira vez desde que ele havia entrado naquela noite. "A casa fica comigo. As empresas serão divididas conforme o contrato social que eu redigi há 11 anos. Aquele que você assinou sem ler, achando que era só formalidade. Aquele que eu escrevi com muito cuidado, porque sempre soube que documentos mal feitos causam problemas. E eu nunca quis problema com você, Rodrigo. Nunca." A boca de Rodrigo se abriu. Fechou. Abriu de novo. Pela primeira vez em muitos anos,
Ele parecia um homem sem resposta. Sem o sorriso fácil. Sem o charme de cena. Era só um homem de terno cinza, de pé no meio de uma sala, descobrindo que o chão que ele havia pesado com tanta confiança pertencia a outra pessoa. Helena olhou para ele com uma expressão que não era exatamente surpresa. Era algo mais próximo de decepção. A decepção de quem apostou numa coisa e está percebendo, ao vivo, que essa coisa é bem menor do que parecia. Dona Sônia, no canto, colocou o copo de água na bandeja com um clique seco e preciso. Desta vez, não baixou os olhos. Olhou para Marina com uma expressão que Marina nunca havia visto no rosto da sogra em 11 anos de convivência. Era respeito. Tardio, mas real. Marina pegou o casaco, cumprimentou os convidados com um aceno gentil de cabeça, porque havia sido criada com educação, e não ia abrir mão disso por causa de ninguém, e caminhou em direção à porta. Antes de abri-la, virou-se uma última vez para a sala. Olhou para o risoto na bancada, para as flores na mesa, para os guardanapos dobrados em triângulo. O risoto está no forno. Não deixem passar do ponto. E saiu. A porta fechou com um som suave. Sem portada. Sem drama. Era apenas uma porta se fechando no fim de algo que já havia durado tempo demais. Do lado de fora, Marina desceu as escadas, atravessou o corredor, saiu para a rua. O ar da noite era fresco. As calçadas estavam quase vazias. Algum vizinho havia regado as plantas da janela e o cheiro de terra molhada misturava com o asfalto. Um cheiro simples, de coisa viva, que ela não esperava sentir naquele momento. Ela andou devagar até o carro. Abriu a porta, entrou, fechou. Ficou sentada no escuro, as mãos no colo, olhando para o para-brisa sem ver nada. Dentro daquela casa, havia deixado 11 anos. O risoto que ninguém havia pedido. Os guardanapos dobrados em triângulo. As flores na mesa. A vida inteira que ela havia organizado com as próprias mãos, para uma noite que nunca havia sido dela. Ela colocou as mãos sobre o volante. E só então, sozinha, sem ninguém vendo, sem nenhum olhar que precisasse de força, deixou uma lágrima descer pelo rosto. Apenas uma. Não de fraqueza. Não de arrependimento. Era a lágrima de quem deixa ir algo que amou de verdade, e que sabe, com toda a certeza do mundo, que não podia ficar. Respirou fundo. Uma vez. Duas. Ligou o motor e foi embora. Marina foi para o apartamento que havia alugado 3 semanas antes, um detalhe que ninguém sabia, nem Rodrigo. Pequeno, no 4º andar de um prédio antigo no centro da cidade, com janelas que davam para uma praça com árvores velhas e um banco de pedra onde os idosos do bairro se reuniam nas manhãs de domingo. Ela havia levado apenas o essencial: roupas, documentos, o quadro da mãe e uma cafeteira. Sentou na beira da cama sem acender a luz. Ficou assim por um tempo que não soube medir. O celular começou a vibrar. Rodrigo. Rodrigo de novo. Helena, o que a surpreendeu. Paulo, o sócio, com uma mensagem curta. Você não merecia isso. Pode contar comigo para o que precisar. A esposa do Paulo mandou só um coração. E então, por último, um número que Marina não esperava. Dona Sônia. Ela ficou olhando para o nome na tela por um longo tempo. Atendeu. A voz da sogra era diferente do que ela havia imaginado. Cansada. Velha de um jeito que não tinha a ver com a idade, mas com o peso de quem carregou o silêncio por tempo demais. Eu sabia, disse Dona Sônia, sem preâmbulo. Faz 6 meses que eu sei. Tentei falar com ele. Ele disse que eu estava inventando, que eu estava com ciúme da felicidade dele. Uma pausa longa. Eu devia ter te ligado. Não liguei porque me faltou coragem. E me arrependo de cada dia que fiquei quieta. Marina não respondeu de imediato. Ficou ouvindo a respiração da sogra. Aquela respiração de quem passou a vida tentando fazer as coisas certas e ainda assim errou no momento que mais importava. Errar por omissão dói diferente de errar por maldade. Dona Sônia sabia disso. E Marina, que entendia de estrutura, sabia que algumas rachaduras não são de maldade. São de medo. E medo, embora não seja desculpa, é pelo menos uma explicação humana. Eu sei, Sônia, disse ela, por fim. Sem raiva. Sem acusação. Apenas reconhecendo. Você vai ficar bem. Marina olhou pela janela.
As árvores da praça balançavam devagar sob a luz dos postes. Em algum apartamento próximo, alguém ria de alguma coisa. Um riso fácil, despreocupado, do tipo que ela havia esquecido como se sentia. Vou, respondeu. E pela primeira vez naquela noite, a voz tremeu. Mas era um tremor diferente. Era o tremor de quem está, finalmente, soltando um peso que carregava há tempo demais sem perceber o quanto pesava. Ela desligou, deitou de lado na cama e ficou olhando para o teto no escuro. No pulso, o relógio de ouro brilhava como sempre brilhava, mesmo sem luz, como se carregasse a própria. Pai, você me ensinou que a gente não chora para quem não merece as nossas lágrimas. Espero que esteja vendo isso. Ela fechou os olhos e dormiu. Talvez o sono mais profundo dos últimos 2 anos. O sono de quem finalmente chegou em casa de verdade. Mesmo que a casa fosse um apartamento pequeno no 4º andar com vista para uma praça que ela ainda estava aprendendo a conhecer. 3 meses depois, o divórcio foi homologado. A casa ficou com Marina, como previsto em cartório. As empresas foram divididas conforme o contrato social que ela havia redigido 11 anos antes, enquanto Rodrigo assinava sem ler, confiante demais no próprio nome para se preocupar com o que estava escrito. Ele ficou com a parte operacional, as obras, os canteiros, o dia a dia pesado. Marina ficou com os contratos de longo prazo, com os clientes mais sólidos, com os fornecedores mais confiáveis. Acima de tudo, com a reputação que havia construído em silêncio durante todos aqueles anos. A reputação que tinha o nome dele na frente, mas as mãos dela por trás. Helena desapareceu do cenário em menos de um mês após o jantar. Conta quem estava lá naquela noite que, depois que Marina saiu, o silêncio durou um tempo longo demais para ser confortável. Que Helena olhou para Rodrigo com uma expressão que ele não soube ler. Que ela pegou a bolsa, disse que precisava de ar, foi até a porta e não voltou. Que Rodrigo ficou parado no meio da sala, de terno cinza, com um envelope de divórcio sobre a mesa e os convidados olhando para o chão. Que foi Paulo quem apagou a luz da cozinha naquela noite, porque o risoto havia passado do ponto. Ninguém soube ao certo o que aconteceu com Helena depois. Alguns diziam que ela havia percebido que Rodrigo não era tão sólido financeiramente quanto aparentava, que grande parte da estrutura havia ido com Marina. Outros diziam que havia outra. Marina não se interessou em descobrir. Algumas histórias não precisam de final explicado para que a lição seja clara. Dona Sônia ligou 3 vezes nos meses seguintes. Nas 2 primeiras, Marina atendeu e conversou. Na terceira, a sogra perguntou se podiam se encontrar pessoalmente. Marina disse que sim. Foram tomar um café num lugar neutro, numa tarde de quarta-feira, e ficaram 2 horas conversando, não sobre Rodrigo, mas sobre elas. Sobre o que cada uma havia calado por muito tempo. Sobre o que custava esse silêncio. Saíram sem abraço, mas com algo que nunca havia existido entre as duas antes: honestidade. Marina reabriu o escritório de arquitetura que havia fechado 8 anos antes. Começou com um projeto pequeno, a reforma de uma casa de uma amiga de faculdade. Foi devagar, com cuidado, como quem está reaprendendo a andar depois de muito tempo parada. Em 2 meses, tinha lista de espera. Em 6, tinha uma equipe de 3 pessoas e um escritório alugado com janela para a rua. Paulo a chamou para uma reunião num café do centro e fez uma proposta de parceria. Ela ouviu tudo com atenção, fez perguntas que o deixaram surpreso pela precisão, e pediu uma semana para pensar. Aceitou após ler cada linha do contrato, 2 vezes, com caneta na mão, e sugeriu 3 alterações. Paulo aceitou todas as 3 sem questionar. Devia ter feito parceria com você desde o começo, ele disse, enquanto assinavam. Eu sei. Ela respondeu. E os 2 riram, um riso leve, do tipo que marca o início de algo, não o fim. Certa tarde de quinta-feira, enquanto trabalhava na mesa da janela com vista para a praça que havia se tornado sua praça, Marina recebeu uma mensagem de um número que havia apagado dos contatos, mas que ainda reconhecia. Posso te ligar? Preciso conversar. Ela ficou olhando para a mensagem. Pensou em tudo que poderia responder. Haveria muita coisa a dizer, se quisesse. Pensou em tudo que ainda doía e em tudo que havia, devagar, ido cicatrizando. No jantar, no envelope sobre a mesa,
no risoto feito com tanto cuidado para uma noite que não merecia tanto cuidado, no menino pobre que havia jurado que seria diferente, que havia chegado longe, mas havia chegado longe demais de si mesmo, que, sem perceber, havia se tornado exatamente o que mais temia, o homem que abandona. Marina ficou olhando para a mensagem, e depois, sem responder, guardou o celular na gaveta, pegou o lápis e voltou ao projeto que estava desenhando, a planta de uma casa nova, com janelas grandes, corredores largos e um jardim no centro que deixaria a luz entrar de manhã. Algumas perguntas não precisam de resposta. Algumas portas, quando fechadas com dignidade, não precisam ser reabertas. Marina havia aprendido, da forma mais dura e ao mesmo tempo mais necessária, que o maior amor que uma pessoa pode ter é aquele que ela dedica a si mesma. Não com arrogância, não com amargura, mas com aquela certeza tranquila e inabalável de quem sabe o próprio valor, conhece a própria história e não aceita, nunca mais, que alguém resuma tudo isso em 6 palavras ditas com descaso, diante de uma sala cheia de gente. E enquanto a tarde entrava pela janela, e as árvores da praça balançavam como sempre, como balançariam amanhã, e depois de amanhã, independentemente de tudo, Marina sorriu. Para nenhuma razão específica. Ou talvez para todas as razões do mundo. Se essa história chegou até você de algum jeito, se em algum momento você sentiu algo apertar no peito, se você pensou em alguém que conhece, ou em você mesmo, então esse canal foi feito para você. Deixa o seu like, que é gratuito e ajuda demais. Se inscreve no canal para não perder nenhuma história nova. E compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes uma história chega na hora certa e muda alguma coisa por dentro, de um jeito que a gente nem espera. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Até a próxima história.